meu torcedor, obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui com o nosso canal. Vamos falar das últimas de Grêmio, gurizada, porque hoje é dia de Grêmio. Hoje tem Fluminense e Grêmio a partir das 21 horas lá no Maracanã. E olha, um Grêmio que procura a sua primeira vitória longe de casa no Campeonato Brasileiro. Nós vamos esmiuçar a lista de relacionados que o Grêmio já divulgou. O Tricolor chegou no finalzinho da noite de ontem lá no Rio. E a gente precisa falar sobre um time, porque o Mano ganhou um reforço nas últimas horas, um reforço importante, mas eu diria pra vocês que ele ainda é dúvida pra esse confronto. Duas novidades na lista de relacionados e uma constatação. Vamos falar sobre isso agora. Te inscreve, deixa teu like, ativa o sininho e tem outras coisas que eu quero falar com vocês. Tem 200 milhões, quase 200 milhões de reais sobre a nossa base. Vamos falar ainda sobre grandes nomes que estão no radar do Grêmio. Vamos falar sobre tudo isso já já. Então te inscreve, deixa teu like e fica aqui comigo que a gente vai falar sobre muita coisa bacana, tá? Eu quero começar com vocês falando sobre o confronto contra o Fluminense hoje à noite. Ontem o Grêmio chegou no finalzinho da tarde lá no... Finalzinho da tarde, início da noite já, né? Lá no Rio de Janeiro. A gente tem a lista de relacionados com os goleiros, o Thiago Volpe, o Thiago Beltrame e o Grando. Os zagueiros, o Wagner Leonardo, Kahneman, Luiz Eduardo e Gemerson, Luiz Eduardo, base, vamos falar sobre isso já já. Os laterais, João Lucas e o Lucas Esteves. Os volantes, Dodi, Vidiaçante, Camilo, Edenilson, o Alex Santana e o Ronald. Os meias, Riquelme e Cristaldo. E os atacantes, Alisson, Pavon, Amuso, Aravena, Bright White, Gabriel Mec e Jardiel. Esta é a lista de relacionados do Grêmio lá no Rio de Janeiro. Bom, o Mano perdeu 3 titulares para o confronto contra o Fluminense, mas ganhou o Vidiaçante, como vocês viram ali, não é verdade? O Gustavo Martins teve uma lesão muscular na coxa direita, como a gente já havia conversado aqui durante a semana. O Marlon e o Kik ficaram de fora por conta do terceiro cartão amarelo, como a gente já havia conversado aqui também dessa possibilidade. O Grêmio tinha uma lista de jogadores pendurados, essa lista... Tirando esses dois, segue. Nós estamos falando da defesa toda praticamente, tirando o Marlon. Então o Grêmio tem que ficar de olho para as próximas rodadas. Mas nós tivemos também os guris da base, né? São as novidades, como vocês viram. Gabriel Mec e o Luiz Eduardo. Os dois têm treinado eventualmente com os profissionais. A gente já havia conversado isso aqui também. E a grande, eu posso dizer, talvez grande não, né? Mas a ausência registrada aí é o Luan Cândido, né? E num momento de necessidade... Porque o Luan Cândido lateral esquerdo ou o Luan Cândido zagueiro? É o Luan Cândido que fica de fora. A gente viu a lista ali, nós temos de laterais apenas João Lucas e Lucas Esteves. Muito provavelmente o Lucas Esteves será o titular. Né? Provavelmente não, é o único. Né? Vai ser o titular. Vai ser o titular nesse time. E vamos bater na madeira, né? Mas vai que aconteça alguma coisa, um vermelho, uma lesão, algo do tipo com o Lucas Esteves, nós não temos um lateral esquerdo. Era nessa daí que o Luan Cândido entraria. E nem relacionado foi. Então, aqui nós temos ou uma desistência do Mano já no Luan Cândido, ou um problema que o Grêmio não nos colocou, não nos informou até o momento. Certo? Vamos pensar num provável time para esse jogo? Vamos lá? Deixa eu fazer só um asterisco aqui, tá? O Luan Cândido também zagueiro, né? E a gente vê o Luan Cândido ficar para trás e o Mano tentar o Luiz Eduardo. Baita, gigante. É isso aí. É os guris da base. Pega o jogador que veio para cá, fora de forma, não conseguiu entrar em forma, não conseguiu jogar. É base. E nós vamos falar já já sobre isso. Base. Vamos pensar num time para esse confronto? Vamos lá? Volpe, né? Camilo pela direita é uma possibilidade, ou o João Lucas, mas eu acredito mais no Camilo. Camilo pela lateral direita. Wagner Leonardo, Kahneman e Lucas Esteves. Um meio-campo com Dodi ou Vidiaçante. O Vidiaçante era a dúvida por conta das dores no pubis. O Mano até falou sobre isso na entrevista coletiva, que o Vidiaçante provavelmente ficaria de fora por conta das dores, por conta de descanso e tudo mais. Mas o Vidiaçante viajou. E o Vidiaçante viajando e sendo fominha, como a gente conhece, só se ele tiver numa situação assim bem complicada para não jogar, porque o Vidiaçante é difícil não estar no banco e não querer jogar. Então fica aqui esse asterisco, mas eu acredito que o Vidiaçante vai para jogo. Mas se o Vidiaçante não ir, probabilidade do Alex Santana jogar, né? Pavon, Riquelme, Alisson e Bright White. É um provável time do Grêmio para enfrentar o Fluminense hoje às 21 horas lá no Maracanã. Tá certo? Bom,
Falei pra vocês agora sobre base, não é verdade? Mas olha só, a base hoje, eu vejo muita gente criticar a gurizada. Ah, tá dando oportunidade pra guri da base. Os guris da base muitas vezes demoram muito a dar retorno. A gente tá vendo o Riquelme jogando bola. Ah, Diogo, o Riquelme não é o meia do tamanho do Grêmio. Gente, o Riquelme é um guri ainda. Né? Tá certo que tem um processo de maturação, tem um processo ainda que demora um pouquinho. O Riquelme, ele tá sendo jogado numa fogueira. Ele tá jogando pela necessidade. Ah, Diogo, mas se não fosse pela necessidade, o Grêmio não colocaria pra jogar. Eu concordo também, mas esse é um erro do Grêmio. O erro do Grêmio é pegar a gurizada pra jogar somente na necessidade. O Grêmio era pra colocar os guris jogo a jogo. Ah, tá ganhando lá 2-0 a 30 minutos do segundo tempo. Tira o medalhão, mesmo que seja top. Tira o medalhão, dá um descanso pra ele, coloca um guri pra jogar. E vai testando. E ali tu vai tendo oportunidades. Ali tu vai tendo, né, jogadores pro futuro. Mas não é assim que o Grêmio faz. Infelizmente. Infelizmente. Mas o Riquelme tá em campo, tá jogando. O Alisson a mesma coisa. E estão dando retorno. E a base é o retorno do Grêmio. Somente com a chamada geração 2005, que é assim que o clube chama os jogadores que nasceram em 2005, a geração 2005, o Grêmio já chegou quase a 200 milhões de reais em vendas nos últimos anos. Vamos fazer um retrospecto aqui? Cauã Kelvin, meia. Ele foi vendido para o Braga de Portugal por 1 milhão de euros. Estamos falando de 6 milhões e 400 de reais mais ou menos. Tá? Gustavo Nunes, também em 2005, foi vendido ao Brentford da Inglaterra por 12 milhões de euros. 76 milhões de reais na cotação da época. Natan Fernandes e o Igor Serrote. Né? Botafogo, o Natan Fernandes, por 7 milhões de dólares. 7 milhões de dólares, 38 milhões de reais na época. Tá? O nosso lateral direito, ex-lateral direito, né? Agora o nosso ex-lateral, o Igor, foi vendido por 5 milhões e meio de dólares, 30 milhões de reais ao Al Jazeera na última semana. Zé Guilherme, lateral esquerdo, chegou a ganhar oportunidades com o Renato, lembra? Não era aquele, né? Mas enfim, tinha quem gostasse, Eu, na minha opinião, não era um grande jogador assim, não tinha toda aquela habilidade. Mas o Zé Guilherme, ele foi negociado com o Grupo City por 1 milhão e 100 de euros, 6 milhões de reais. Kaique, volante, também foi capitão do time na Copa São Paulo, inclusive. Foi vendido ao Dallas, dos Estados Unidos, por 4 de dólares, 22 milhões de reais. Somente nesse valor que eu acabei de falar aqui com vocês, 180 milhões de reais. Só que nesses contratos, o Grêmio também coloca percentuais de revendas. O Grêmio também tem a situação ali da obrigação do mecanismo de solidariedade, porque é o clube formador, então sempre entra um cascalhozinho ali. Então o Grêmio ainda vai chegar aos 200 milhões fácil com esses atletas. Fácil. Tá? Então vejam como a base é importante. É importante. Nós estamos falando de jogadores que saíram daqui nos últimos 2 anos. E no plantel ainda tem o Vieri, que também é de 2005. Ele é o último jogador, né, do ano que está no Grêmio, dessa geração 2005, como é tratado. O Alisson e o Riquelme já são da nova geração de 2006, por isso que não se enquadram nessa situação que eu estou contando para vocês aqui. Mas vejam como a base é importante. Quase 200 milhões de reais nos últimos 2 anos. Imagina, a base, só o que o Grêmio vendeu da base serviu para contratar quantos pernas de pau aí pro time principal? Dá para fazer, vamos pensar um pouquinho, né? Gente, falando em venda, vamos falar sobre o Gabriel Mack. A informação do pessoal do Globoesporte.com é que o nosso atacante de 17 anos, que foi relacionado inclusive para o confronto aí contra o Fluminense, está na mira do Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Eles fizeram um contato com o Grêmio e existe hoje uma expectativa de que formalizem uma proposta nos próximos dias. O Mack tem, de acordo com o portal, né, tem o perfil buscado pelo Shakhtar, mas é considerado um jogador muito valorizado, um jogador caro no mercado, né?
Nas conversas, eles sinalizaram que fariam uma oferta nas próximas semanas. Outros clubes também têm contato com o staff do Gabriel Mack e já acompanham, né, o desenvolvimento do guri. Tá voltando de lesão, voltou de lesão, né, passou um tempo fora e hoje retorna aí para ganhar uma oportunidade. Quem sabe o guri jogando no Maracanã, hein? Imagina o emocional desses guris, né? Um dos agentes do Gabriel Mack, só para quem não tá ligado, é o pai do Neymar. É o pai do Neymar. Se negociado, o Gabriel Mack ele só deixa o Grêmio em abril do ano que vem. Lembrando que ele precisa completar os seus 18 anos para deixar o Grêmio. Então o Grêmio vende ele agora, só sai em abril do ano que vem porque ele tem que fazer 18 anos por conta da nossa legislação. Lembra até o Chelsea chegou aqui, botou toda a pompa, queria levar o Guri ano passado, não sei o que. Não levou nada, fez um acordo, depois caiu para trás, enfim. Mas é um guri super valorizado e o mercado tá de olho no Gabriel Mack. Tá? Tendência é que ele não vá pro Shakhtar, vamos deixar bem claro aqui. Tá? Shakhtar não é o mercado que o staff do Gabriel Mack almeja para ele. Na Ucrânia, não é, né? Mas vamos ficar de olho nessa história aí, porque é importante e é uma boa grana que pinta no nosso cofre. Mais um da base. Gente, para nós encerrarmos, te inscreve aqui no canal, deixa o like, ativa o sininho que eu preciso falar com você sobre nomes. Muitos nomes estão sendo oferecidos ao Grêmio. Nomes que, vamos lá, de outra prateleira do que a gente estava buscando no mercado. A partir do momento que o Grêmio vai atrás do Roger Guedes, com grana, com dinheiro, isso, claro, com um aporte do Marcelo Marques e também do Celso Rigo, o mercado entendeu, opa, peraí, lá tem dinheiro. Lá tem dinheiro, é lá que eu vou. E aí começaram os empresários bem malucos a oferecer jogadores ao Grêmio. A informação do César Cidade Dias é que, por exemplo, o atacante argentino, o Dybala, foi oferecido ao Grêmio. Outro jogador que foi oferecido, Nestrosa, né? Destaque da Libertadores. O meia, o Wendel, Talisca, Lo Celso, jogadores que foram oferecidos ao Grêmio por empresários nos últimos dias, porque o mercado está entendendo que o Grêmio mudou de patamar. O Grêmio mudou a sua visão de mercado. O Grêmio está de olho num jogador valorizado, num jogador importante, um jogador diferente. Principalmente, que o Grêmio tá com bala na agulha para contratar. Vamos falar bem a realidade, né? Os caras querem cascalho, a bufunfa. E o mercado entendeu isso. 10 milhões de euros no Roger Guedes, isso mexe bastante com tudo, né? Então é isso que o mercado está procurando, oferecendo jogadores ao Grêmio. Informação do César lá na Rádio Gaúcha, então, que muitos jogadores de nome, jogadores de peso, vamos dizer assim, foram oferecidos ao Grêmio. Nenhum avançou, é importante que se diga. Hoje o grande foco é o Roger Guedes, nenhum deles foi adiante, mas daqui a pouco acontecendo alguma coisa nessa história do Roger Guedes, não se confirmando, não avançando, o time lá batendo o pé. Daqui a pouco são nomes que ficam ali na lista, né? Ficam ali na mesa pro Marcelo Marques avançar ou não nessas possibilidades. Tá certo? Te inscreve, deixa teu like, ativa o sininho. Quero saber a tua opinião, qual o placar do jogo de hoje. E dessa lista aí que eu te trouxe, algum jogador tu acha que serve pro Grêmio? Tu trocaria? Ah, não quero o Roger Guedes, quero esse cara aqui, já que ele foi oferecido. Tem algum nome? Deixa eu passar pra ti de novo aqui, peraí. O Rinestrosa, o Wendel, Talisca, Lo Celso e o Dybala. 5 nomes. Um deles te interessa ao invés do Roger Guedes? Quero saber a tua opinião. Comenta aqui embaixo. Tchau.